Um oferecimento Oi Soluções, porque faz sentido a transformação digital do seu negócio. Deu tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E eu sou Ricardo Cavallini. Vamos conversar? Olá, eu sou Ricardo Cavallini e hoje nós vamos falar sobre o grafeno. Um material tão especial que acho que dá para dizer que ele é o santo grau dos materiais. Parece até ser umas promessas mais gigantes de todos os tempos aí, de resolver problemas novos, de criar produtos inovadores, enfim, um monte de outras coisas. E o convidado hoje é o Gabriel Estevam Domingos. Gabriel é engenheiro ambiental, tem 11 patentes registradas, mais de 20 prêmios ligados à área de inovação em tecnologia para energia limpa, é empreendedor, sua startup foi comprada pelo grupo Ambipar, uma multinacional brasileira referência no setor de atuação ambiental, onde hoje ele é diretor e atuando no campo de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Gabriel, bem-vindo. Olá, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação muito grande hoje estar participando desse tema. Escuta, Gabriel, esse material, o grafeno, ele é uma promessa tão grande e tão absurda que ele parece ter saído dos quadrinhos, né? É como se tivesse sido inventado pelo Stan Lee. Ele, inclusive, foi considerado um material impossível, né? Pelo fato dele ser de 2 dimensões e não 3 dimensões. O que significa isso? Sim, eu acho que tem toda uma cronologia aí para a gente chegar no estado da técnica hoje, né? Quando ele é tão pequeno e tão difícil de lidar, né, eu acho que momentos anteriores não era possível você lidar com o tamanho de uma matéria tão pequena, né? Então, com essa tecnologia de hoje, eu digo aí 10 anos, a gente conseguiu estruturar e começar a enxergar esse nanomaterial de escala nanométrica, né? Então, basicamente, sendo bem didático, ele é uma estrutura hexagonal, né? Tem seis lados com estruturas de carbono. Então, ele consegue ficar em camadas 2D. Então, ele possui essa propriedade de leveza, de resistência e muito, muito pequeno. Ele é como se fosse um desenho de uma colmeia, né? Exatamente, parecendo uma colmeia. Agora, você falou que ele é muito pequeno. Explica pra gente o que é pequeno, porque as pessoas não têm noção do fato dele ser do tamanho de um átomo só, né? Sim, só para as pessoas terem ideia, quando nós falamos pequeno numa escala de nanômetro, né, ou seja, 0,0000001, é muito pequeno. Para ter uma comparação com os dias de hoje, quando nós falamos, não sei se é oportuno, mas é muito usual, as pessoas falarem de vírus, né? Hoje se tem estudos que falam que o SARS, o Covid-19, ele é da ordem de 100 nanômetros. Então, o grafeno é muito menor que isso. Bom, ele é do tamanho de um átomo, né? Ele é talvez a menor coisa possível, né? Exatamente. Eu acho que para a gente tentar explicar o que dá para fazer com o grafeno, em vez de você ficar falando meia hora aí de possíveis soluções, talvez a melhor maneira seja eu colocar aqui algumas das propriedades que eu pesquisei, você também pode citar outras, e aí a gente tentar entender o que dessa propriedade a gente pode fazer. Então, por exemplo, ele conduz eletricidade melhor do que o cobre, é isso? Sim. Bastante. O quanto melhor? É muito melhor? Um pouco melhor? O que... Olha, vai muito da questão da pureza, mas em linhas gerais, nós podemos colocar em torno de 100 vezes mais condutíveis que o cobre. Agora, isso também daria para fazer computadores, né, os chips e tudo mais eficientes também, né? Então, computadores mais rápidos, enfim, isso também tem outras aplicações, né? Sim, aí nós entramos na parte da microeletrônica, que é o outro universo fantástico também. Já tem alguns estudos, inclusive já tem até produtos, né? Marcas aí conceituadas de mercado já anunciaram que já estão utilizando o grafeno como microeletrônica de supercondutores, como chips. E isso, acho que para bateria também é um campo bem grande, né? Muito ainda quando nós paramos para analisar essa questão do carro elétrico, né? Porque qual que é a maior dificuldade hoje? É você armazenar a energia. Nós temos aí vários modelos, várias montadoras que entraram há bastante tempo, principalmente fora do Brasil, nesse sentido, e você tem
materiais convencionais, como o silício, entre outros, que ele tem uma capacidade limitada, né? Então, colocando um supercondutor a partir de grafeno, tende a ter uma eficiência de armazenamento de energia elétrica. E aí eu posso ter uma bateria do mesmo tamanho que armazena mais coisa, mas pela velocidade também de passar de eficiência de eletricidade, eu também consigo carregar os equipamentos muito mais rápido, enfim. Então, são ganhos em várias camadas, né? Exato, em várias camadas, desde a parte de armazenamento até a distribuição. Agora, tem uma outra característica que é muito comentada também, que é a condução de calor, né? Ele conduz calor melhor do que os outros materiais que a gente conhece, né? O que dá para fazer com isso na prática? Olha, vamos analisar, assim, esses países com uma temperatura extremamente baixa, né? Então, você consegue criar tecidos térmicos com uma maior leveza e, consequentemente, uma melhor estética e aderência a isso com o tecido. Outra coisa, o grafeno ele é impermeável, é isso? Ele é permeável, depende da compatibilidade que você coloca ele. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de meios filtrantes, que foi o que deu início ao nosso contato com o grafeno, né? Então, ele consegue, por exemplo, servir como filtros para que algumas partículas menores acabam fazendo o processo de adsorção, ou seja, retenção, ligação, e outras acabam passando, como, por exemplo, o ar, né? E aí eu vou citando exemplos para que vocês consigam entender melhor do que eu estou querendo dizer. Vamos analisar uma membrana que faz o tratamento de efluente ou tratamento de água para retirar os eletrólitos, por exemplo, a água do mar, né? Fazer o processo de dessalinização. Ele consegue, a partir de o grafeno na forma de óxido de grafeno, fazer essa retenção dos sólidos dissolvidos e a água acaba sendo passada. E isso, Ricardo, já foi feito no Brasil, né, que é uma experiência que o centro de pesquisas lá do Mackenzie, o MacGraph, já tem membranas em teste piloto com essa evidência. Filtrar água do mar, por exemplo, para fazer água potável pode ser um dos usos bastante interessantes. Bastante interessante e já real, né? A gente já consegue ver uma membrana e também a questão da purificação do ar também. Tá, então, isso ia comentar. Vocês têm uma iniciativa aí que vocês estão começando a tentar fazer uma máscara para Covid, que além de tudo ela é transparente, né? Que é outra característica do grafeno. Isso é uma coisa também que pode ser muito interessante, né? Para a gente ter uma máscara que seja transparente e ao mesmo tempo que filtre vírus e micróbios, enfim, bactérias, essas coisas todas. Exato. Essa questão da transparência, ela é uma segunda etapa que nós estamos trabalhando. Hoje, nosso foco é desenvolver uma máscara, se a gente pensar nos modelos usuais aí, como uma N95 ou uma máscara cirúrgica, é que ele atua principalmente numa deficiência de mercado, né? Hoje é um produto que se tornou muito utilizável, mas ele se torna um pouco descartável, ele tem uma vida útil, né? Até a Anvisa acabou flexibilizando o efeito da utilização, o delta-T, né, o tempo, por exemplo, da cirúrgica, antes era 2 horas, depois, no começo do pico, diante da escassez, aumentou o tempo para que a gente conseguisse abastecer as prateleiras, mas isso surgiu um desafio de mercado. E qual seria esse? Criar uma espécie de um filme antimicrobiano, de forma que o grafeno, por ele ser muito fino, ele consiga rasgar a camada lipídica que envolve o RNA do vírus, a fim de expor esse código genético e destruí-lo. Ou seja, além de fazer uma máscara, a gente poderia usar uma solução como essa para colocar em cima de uma mesa ou numa maçaneta, para poder diminuir a quantidade de vírus no ambiente, é isso? Exatamente, a ideia é bem isso mesmo. Porque qual é a dificuldade? Hoje nós temos
produtos muito simples, como até mesmo a água sanitária ou sabão, que fazem esse efeito sanitizante, né? Isso eu estou falando dados de OMS, né? E só que você acaba em ambientes que nós temos que conviver com eles, por exemplo, como um elevador, que as pessoas vão lá, relam nos botões, espirram, tosse, e esse passou, feito a higienização, depois de certo tempo ele volta a ser contaminado. Então esses tipos de produtos, ele serve para esse tipo de cenário, pelo menos criar uma camada que dificulte o crescimento biológico ali. Perfeito. O que você está dizendo é o seguinte: se eu passar isso, por exemplo, nos botões do elevador, eu não só vou matar o que tem de bactéria e vírus ali na hora, mas as próximas pessoas que botarem o dedo ali, se estiverem contaminadas, a gente também tem um efeito de não deixar essas bactérias permanecerem ou matarem também, é isso? Isso, exatamente. Agora a gente está avaliando qual é o tempo disso, né? Qual é o delta T aí que a eficiência disso tem. Que mais? Ele é mais duro que o diamante? É isso mesmo? Sim. E aí com isso, e assim, vou adicionar mais um aqui, e ele é mais resistente do que o aço, é isso? Sim. Dá para a gente fazer o tal elevador que vai para o espaço, não? Que é um projeto que vários países já discutiram, já pensaram, sempre aparece essa notícia de que alguém está pensando em fazer um elevador para o espaço, enfim. Será que agora vai ser viável com grafeno? É física básica, né? Você precisa ter materiais resistentes, maleáveis também, porque você tem a parte da elasticidade que ele se torna, né? Para você acabando não trincar, a dureza disso, né? Igual o concreto. Sim, como ponte, como prédio, você tem que ter uma flexibilidade ali. Exatamente. Então, em teoria, Ricardo, isso seria como um material bem competitivo para evoluir com essa ideia, porque o conceito, apesar de ser poxa, você fala, nossa, um elevador que vai ligar até o espaço. Não, é uma maluquice mesmo, né? Mas se for analisar em termos de segurança, de rota, não, de custo, né? De custo, para levar material para o espaço eu vi alguns estudos, seria, sei lá, de 5 a 20 vezes mais barato para levar material para o espaço, enfim. Sim, porque você usaria a mesma estrutura, né? Hoje os meios que tem há muito tempo, desde a década de 60, que é foguete e tudo mais, né? Você tem uma passagem única ali que você vai conseguir reutilizar ela por várias vezes. Deu tilt, volta já! Para a sua empresa passar pela transformação digital com profissionais trabalhando em qualquer lugar, conte com a Oi Soluções e suas ferramentas de telecom e TI. Oi Soluções, porque faz sentido a transformação digital do seu negócio. Eu vi algumas aplicações no campo de biologia, assim, para fazer sequenciamento de DNA mais rápido, para diagnosticar a doença, inclusive para entregar droga, né? Com carga elétrica você consegue fazer quase, sei lá, pode ser uma tatuagem, pode ser um adesivo que vai entregando as drogas de acordo com a necessidade, ou seja, o campo para isso é gigantesco, né? Tem muita coisa que a gente nem sabe ainda das possibilidades, né? Exatamente. Todo dia surge uma coisa nova, né? Você vê muito a questão da entrega de medicamento. Pô, mas o que seria isso, né? Então, qual que seria o princípio disso? É você levar certos fármacos até o seu campo exato. Por exemplo, você tem um tumor, você tem algum problema ligado a alguma doença, né? Então ele acaba tendo ele serve como um carregador. Se a gente for ver a parte, já tem até um medicamento que é a base de heparina, que ele consegue levar essa proteína para casos como doenças respiratórias. Agora, e custo dessa história? Assim, custo e dificuldade? Porque você fala assim, vamos fazer o elevador para o espaço, mas hoje o que está sendo feito de grafeno ainda é uma quantidade muito pequena, né? Sim. São produtos pequenos, porque como ele é do tamanho de um átomo, para você gerar um cabo de quilômetros, né, a gente não tem nem cabo de 1 metro hoje de grafeno, imagino. Como é que está essa história de custo, de viabilidade para se produzir em alta escala? Isso está acelerando, está devagar? Como é que está isso? Uma ótima pergunta, viu, Ricardo? Eu acho que isso que difere o mundo acadêmico do mundo empreendedor, né? Acho que a gente ainda está muito discricionário nesse sentido. Quando a gente
consegue visualizar, ver referências no mundo todo que está vendo essa tendência de mercado. Você fala do Brasil privilegiado, né? Mas eu, sinceramente, eu não vi isso em grande escala, né? Nós temos que estruturar toda uma cadeia, ou seja, uma cadeia de matéria-prima. Tá, porque hoje o Brasil é um dos maiores, a gente tem uma maior reserva de grafite, é isso? Exatamente. Mas isso, assim, a gente corre o risco de fazer o que a gente faz sempre, né? De passar a ser exportar commodity e importar valor agregado, né? Então, o que você está dizendo é que a gente precisa trabalhar imensamente para poder ter à frente nessa tecnologia, é isso? Exato. Isso é uma condição que tudo que a gente vê de meio prático tende a isso, infelizmente. Você fala de reservas de grafite, mas quando você tenta, tá bom, eu quero comprar o grafeno, eu quero estruturar, quero fazer pesquisa, você tem que comprar de fora. Então, tem um pessoal fazendo em Minas Gerais, tem uma região aqui perto da região do Porto de Santos que tem uma reserva, mas ainda não tem nenhuma empresa estruturada que esteja extraindo, mesmo na forma de sem beneficiar, né, a parte do grafite. E lá fora os investimentos são gigantes, né? Eu tenho visto a Europa, acho que colocou 1 bilhão em pesquisa, a China está sempre botando fortunas em novas tecnologias, Estados Unidos, hoje as maiores empresas de grafeno são norte-americanas, então, novamente, o Brasil está um pouco atrasado nessa história, né? Tá muito atrasado. Se nós colocarmos assim na prática, hoje quem é pioneiro de produção de grafeno ou tecnologia no Brasil, né? Você tem a Universidade Mackenzie, que tem lá o centro de pesquisa, o MacGraph, e eles fizeram um aporte, da última vez que eu conversei com o professor Brito, que é o diretor lá, eles montante em torno de 150 milhões de reais, né? Isso se deu parte da iniciativa pública, meio da FAPESP, né, que é a Agência de Fomento à Inovação do Estado de São Paulo, e o restante da própria instituição de ensino, né? Claro, tem pessoas, tem profissionais extremamente capacitados, tem uma estrutura de ponta lá, né, um prédio de 15 andares que fica ali na sede do Mackenzie, ali no 9 de julho, mas isso é muito pouco, né? Principalmente comparado aos outros países, né? Exato. Agora, os caras que fizeram o primeiro, né, que ali com a fita adesiva, ali há uns, sei lá, 15, 20 anos atrás, e acabaram ganhando o Nobel usando uma fita adesiva para poder fazer as primeiras amostras de grafeno, né? Esses caras deviam ganhar um outro Nobel por ter ganho o Nobel com a fita adesiva, né? Parece até piada, né? Mas nós temos uma metodologia científica, né, que hoje é validada no meio acadêmico, e quando começa a se estudar como que se faz a esfoliação, né? Um meio físico onde você tem a impregnação de um ambiente selante, colante, que você vai esfoliando e tirando camadas adjacentes e tirando as impurezas, né? Então, de fato, esse foi uma técnica muito, digamos, arcaica, mas muito prática, né? É só imaginar também que a silver tape foi usada no espaço, né? Então, é muito engraçado aí fazer essa conexão também e como ela foi validada, né? Agora, esses caras pegaram uma fita adesiva, né, e grudaram em cima de um pó de grafite, e aí foram grudando para até ficar uma única camada. Agora, essa técnica que você chamou de esfoliação, isso ainda é usado para gerar o grafeno ou não? Sim, só que não da metodologia que eles empregaram, né? O conceito de se dividir, de se estratificar as camadas. Hoje existem várias outras técnicas que você consegue polir tirar essas sobrecamadas de uma forma mais efetiva. Posso citar por oxidação usando meio químico, como ácido sulfúrico, ou até mesmo a questão da eletrólise, né? Você consegue, assim, colocar 2 eletrodos, só para as pessoas se familiarizarem, né? Uma eletrólise você coloca 2 condutores elétricos, onde você aplica uma diferença de potencial, ou seja, uma carga elétrica, né? Você pode colocar uma fonte e tal,
e aí você aplica uma tensão sobre esses eletrodos, e das partes metálicas, né, que oxida e o outro reduz. Então, isso fica mais fácil se evidenciar. É o mesmo princípio da pilha, né? Gabriel, eu queria te fazer mais uma pergunta. A gente está falando de ser muito pequeno, né? A gente está falando da grossura de um átomo, que é a menor medida que tem. Isso não é muito fino? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente fala assim, ele é, 300 vezes mais resistente que o aço. Tá, mas se eu fizer uma única camada de um átomo, não adianta ele ser 300 vezes mais resistente do aço, que ele continua sendo frágil. E a partir do momento que eu coloco mais camadas, além da questão de custo e dificuldade de produção, eu imagino que essas novas camadas também mudem as propriedades desse cara, né? Deixa de ser menos flexível ou conduzir pior o calor, enfim. Então, muitas dessas soluções vão ter que ser feitas com produtos compostos, né? Ou seja, não vou botar o grafeno só, vou botar o grafeno, junto com uma outra camada de plástico ou uma outra camada de fibra de carbono, alguma coisa assim. Como é que está essa história? Isso já tem produtos que já estão fazendo essas experimentação nessa linha ou não? Tem sim. É claro que quando você imagina um hexágono, né, ele é uma estrutura bidimensional, né, então você vai colocando camadas sobre camadas. Aí você fala na escala atômica, né, do tamanho que a gente já exemplificou aqui, ele tem uma compatibilidade de ser utilizado com outros compósitos, posso citar alguns exemplos aqui como polímeros, e até mesmo, como a gente estava falando no Mackenzie, a própria DuPont, que é uma empresa líder na área de Material Science, tem uma história fantástica aí nessa área, eles têm uma pesquisa que eles estão fazendo a parte de blindagem, né, utilizando com grafeno, a fim de ter uma maior resistência e uma maior leveza. Então, você imagina esses carros, esses coletes à prova de bala, fino, só que eles estão tendo problema de estabilidade disso, né? Não estão conseguindo controlar a estabilidade. Então, tem sim, né, aqui no Brasil, em consonância com outros materiais. Ele seria a base de vários tipos. Quando você fala grafeno, por essa estrutura, ele pode, vamos pensar, um polímero, né, um plástico mais resistente. Como ele é fininho e é 2D, ele caberia como uma espécie de tinta em qualquer outro material, né? Boa, tinta, um exemplo perfeito, Ricardo. Exatamente, porque se a gente a tinta, né? O que é a tinta? Na verdade, se for falar, tem vários tipos de tinta. Vamos falar da tinta acrílica, que é a tinta para parede. O que ela é? É um dispersante, um anti-espumante, um bactericida, um fungicida e uma resina que é para proteção contra intempéries, né? E uma carga mineral. O que é essa carga mineral? Normalmente são óxidos metálicos que dão a parte da cor, né? Porque tinta basicamente é estética, e a carga mineral, que seria algomatolito, dióxido de titânio, popularmente conhecida como a cal, e ela substituiria parte dessa carga mineral que compõe quase 50% em porcentagem em massas das tintas. O próprio grafeno dá para ser aplicado também na tinta, né? Isso. Hoje você tem tintas que são condutoras, né? Você consegue colocar um circuito ou fazer uma canetinha com uma luminescência que ele tenha uma ativa com a parte positiva e a parte negativa, e você tem também aquele princípio que a gente estava falando no começo da questão da oxidação, né? Que é a perda de elétrons. Então você consegue criar tintas que tenham maior resistividade a intempéries, como eu sou aqui da região de Cubatão, né, próximo ao litoral, então a gente tem muito problema com maresia, tem um polo industrial de Cubatão que tem a refinaria, Presidente Bernardes, então esses tanques de carbono, essas estruturas que tem que fazer manutenção contínua, ele teria essa aplicação. Ou tipo a tinta Zarcão, né, que a gente usa. Exato, que é a base de óxido de ferro, exatamente isso. Então, poderia ser a base de óxido de grafeno. Quando a gente olha para a inteligência artificial, que é uma tecnologia também maravilhosa e que também vai mudar muita coisa, já está mudando muita coisa, já tem muita aplicação, mas, ao mesmo tempo, até por toda essa potência e possibilidade, ela acaba virando uma buzzword, né? Ou seja, acaba virando um termo
que um monte de empresa acaba usando como marketing. E aí você tem uma série de produtos e serviços dizendo que usam inteligência artificial, mas que na verdade não usam, né? Inclusive empresas falando que os produtos são feitos e não são, enfim. Você acha que a gente vai ter essa onda também no grafeno ou não? A gente vai começar a ver nos próximos anos um monte de produto que fala que tem grafeno e na verdade não tem? Eu acho que sim, porque é aquela questão do, não sendo pejorativo, né, mas a questão da falsificação, né? Quão nós estamos estruturados para identificar uma propriedade nanométrica ao nível de um órgão que arbitra nessa área, como o Inmetro. Já pensou, Ricardo? Então, a gente precisa criar uma estrutura para isso, né? Claro que eu vejo que grandes marcas não vão entrar, né, nessa linha, porque tem todo um histórico, tem toda uma questão de compliance e ética que, evidentemente, eu acredito que não vai isso. Mas o nome, né, é igual o falso ouro, né, o falso de pedra preciosa. Eu acho que, sem dúvida, sendo bem transparente, né, eu acho que vai ter sim. E a gente tem que ter preparado para isso, né? Gabriel, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua aula e sua explicação. Espero que você tenha gostado também do papo. Foi muito legal, eu agradeço a oportunidade. Quem tiver mais alguma dúvida, enfim, está à tua disposição nas redes sociais. E vamos aí, caminhar para o futuro. Um grande abraço, obrigado. Um abraço. E no nosso site, uol.com.br/tilt/podcast/deu-tilt, você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast. Deu Tilt tem a apresentação de Ricardo Cavallini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Fabiana Ushinaka e Juliana Carpanês.